Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 13 de março de 2025. Começa agora o Jornal Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem pelo nosso QR Code com a câmera do seu celular apontada para o QR Code, já aparece uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas você aperta e pode enviar o seu elogio e uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na 11ª reunião ordinária, vereadores aprovam em definitivo o projeto de lei que cria a Medalha da Defesa Civil em Campinas. Em audiência pública, vereadores discutem vínculo entre Unicamp e Hospital de Sumaré. Frente Parlamentar do Microempreendedor debate com comerciantes situação do centro de Campinas. Pequenas, irritantes e surpreendentes. O que as moscas revelam sobre o ambiente ao nosso redor? Descubra no quadro É o Bicho. As bibliotecas municipais têm no acervo os livros obrigatórios para os vestibulares da Unicamp e da FUVEST. Então, sobre quais são essas unidades, como realizar o empréstimo, por quanto tempo o estudante pode ficar com ele, eu aciono o repórter Rafael Turati, que tem as informações. Seja bem-vindo e boa tarde, Rafa. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que nos acompanham no Câmara Notícia. Eu estou aqui na Biblioteca Pública Municipal, professor Ernesto Manuel Zinck, no centro da cidade, porque tem notícia boa para você que é estudante, viu? 3 bibliotecas municipais aqui de Campinas estão disponibilizando os livros obrigatórios para os vestibulares da Unicamp e da USP. Por isso, aqui ao meu lado está a Dandeuara Pereira, coordenadora de bibliotecas da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, que vai nos explicar melhor sobre esse serviço. Dandeuara, tudo bem, né? Boa tarde. Como que está funcionando essa ação para realizar o empréstimo? Como que funciona? Boa tarde. Para realizar o empréstimo nas bibliotecas, principalmente dos livros que são utilizados este ano no vestibular, são 2 exemplares por pessoa e aí tem que fazer a carteirinha, né? Então, para realizar a inscrição da carteirinha, tem que ter o RG e um comprovante de residência ou um contrato, uma conta de água, luz, né, no nome da pessoa, e aí ela realiza a inscrição, que é gratuita. Tem limite de idade ou é liberado para todas as idades? A partir dos 14 anos, a pessoa pode fazer sozinha. Abaixo dessa idade, tem que ser acompanhado de um responsável. E cada pessoa pode retirar até 2 exemplares por vez? Como que funciona? Isso, pode retirar 2 exemplares, a data de empréstimo são 15 dias. Os do vestibular pode retirar 2, mas não pode renovar. Os outros livros você retira por 15 dias, se caso não terminou de ler, você pode renovar. Falando sobre os livros, né? A gente tem na relação obras como Casa Velha de Machado de Assis, Olhos d'Água de Conceição Evarista, né? Sim, entre outros, né? A gente tem Morangos Mofados, Nebulosas. Então, dentro do que está se pedindo na lista do vestibular, são 3 bibliotecas que estão contemplando, né, essa listagem. Quais são essas 3 bibliotecas? Quais são essas unidades? Tem a unidade no centro, que é a professor Ernesto Manuel Zinck, né? A gente tem no Bonfim, que é a Jorge Tibiriçá, e temos em Sousas, que é a Guilherme de Almeida. E o legal, né, que são 3 unidades e espalhadas por 3 regiões da cidade, né, Dandeuara? Exatamente. Nós temos outras 3 unidades, que é a Sala de Leitura Clélia Santana, que fica na Estação Cultura. Nós temos no Céu Esperança, que tem uma sala, também uma biblioteca, e no Céu Florense. Lá nós também temos alguns desses títulos. Não são todos, mas alguns nós temos lá.
E o legal é que todas essas unidades que a gente se referiu aqui, elas podem ser acessadas pelo transporte público, né? Tem essa facilidade, né? Sim, exatamente. A maioria das bibliotecas, os ônibus param em frente, inclusive, né? Então, são várias linhas que atendem as bibliotecas municipais de Campinas. E são 9 obras para o vestibular da Unicamp e 9 obras para o vestibular da USP, é isso? Exatamente. Então, aqui nós temos algumas, inclusive nós estamos também com um projeto, né, de fazer como eu vou dizer, um pedido, porque às vezes tem pessoas que têm livros em casa. Se elas tiverem essas obras, né, que são solicitadas no vestibular, e elas tiverem e não estão utilizando, se elas quiserem doar para as bibliotecas, também serão muito bem-vindos, e com isso a gente atinge um número maior da população. E como que o pessoal faz, então, que tem essas obras em casa? É só vir aqui, entregar as obras? Como que funciona? Pode estar vindo nas bibliotecas ou pode entrar em contato com a coordenadoria de bibliotecas. E o Dandeuara, os estudantes que buscam os livros, eles podem vir presencialmente, né, nas unidades, ou eles podem entrar em contato por telefone ou também por WhatsApp? Exatamente. Na página no portal da prefeitura, entrando lá, você tem o acesso ao endereço das bibliotecas, aos telefones e ao WhatsApp também. E qual que é a importância, né, dessa iniciativa, dessa ação de realizar empréstimo dos livros obrigatórios para esses 2 tão importantes vestibulares? Olha, na verdade, a biblioteca está sempre fazendo o seu papel, né? Que é disseminar a informação, e é de uma forma gratuita. A gente tem que lembrar que as bibliotecas municipais fazem esse trabalho há anos. Por exemplo, a ZINC tem 60 anos que faz um trabalho voltado à população que é gratuito. Então, a gente quer fomentar ainda mais esse trabalho, né, dessa disseminação da informação gratuitamente, e essa é uma das formas. E com a ajuda de vocês, fazendo essa divulgação, com certeza atingiremos mais a população. É isso então, Dandeuara, muito obrigado, uma boa tarde, viu? Igualmente. Olha, Gabriel, então, só relembrando, as leituras obrigatórias, né, os livros obrigatórios para os 2 vestibulares da Unicamp e da USP estão disponíveis nas 3 bibliotecas municipais aqui de Campinas. A Biblioteca Pública Municipal Professor Ernesto Manuel Zinck, na Biblioteca Pública Municipal Joaquim de Castro Tibiriçá e também na Biblioteca Pública Distrital de Souzas Guilherme de Almeida. Gabriel, como a gente pôde ver, é uma grande oportunidade, né, para esses vestibulandos que irão prestar as provas dos 2 mais importantes vestibulares do país, né, da Unicamp e da USP. Volto com você aí no estúdio. Tá certo, muito obrigado então ao Rafael Turati e também a Dandeuara Pereira, que é coordenadora de bibliotecas da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, por todas essas informações. E a gente segue aqui com as notícias da Metrópole, porque a Casa da Mulher Campineira firmou uma parceria com o Sebrae e inaugurou o Telecentro. A iniciativa fortalece o futuro das mulheres empreendedoras na cidade por meio do programa Juventude Conectada. A Câmara Municipal esteve presente durante a inauguração do Telecentro na Casa da Mulher Campineira, que integra o programa Juventude Conectada e Sebrae para oferecer inclusão digital e formação profissional a mulheres em situação de vulnerabilidade. É muito importante essa parceria que nós tivemos, então, da Casa da Mulher Campineira, tanto com o Sebrae quanto com Juventude Conectada, no objetivo de fortalecer o empreendedorismo, mas também da inclusão digital. E aí, em um único espaço, a gente tem várias ações para a mulher. E é muito importante a gente ter essa parceria com a Câmara Municipal. Afinal de contas, o programa Feira da Mulher Empreendedora passou pela Câmara, onde nós tivemos a sensibilidade de todos os vereadores de fazer a aprovação e reconhecer que quando a gente fortalece a mulher, nós estamos fortalecendo a sociedade e temos sim uma cidade mais justa. A Juventude Conectada montou aqui um núcleo de inclusão digital. Para esse programa, esse grande programa de empreendedorismo feminino, você precisa capacitar as mulheres. E hoje as redes sociais são um instrumento importantíssimo, a internet. Então as mulheres têm que ter um conhecimento mais aprofundado na internet, no mundo digital, principalmente para divulgar os seus produtos.
Porque a rede social é uma divulgação gratuita, mas não adianta fazer de maneira simples, de maneira sem técnica. Então as mulheres têm que se qualificar para que as suas páginas nas redes sociais possam ter engajamento e possam ajudar a alavancar seu negócio. E junto com essa unidade aí de inclusão digital, nós trouxemos o Sebrae, que vai ter um ponto fixo aqui para orientar todas as mulheres da Feira das Mulheres Empreendedoras. Eu falo que a feira é um nome romântico. Esse programa é um grande programa de empreendedorismo feminino. Acredito que um dos maiores do país e que tem dado muito certo. Hoje nós temos mais de 3.000 mulheres participando e é realmente um sucesso. Mas não é só espaço de feira, é qualificação para o empreendedorismo, qualificação para a aprendizagem na questão financeira, na gestão financeira do seu empreendimento. O evento contou com a presença dos vereadores Dr. Ianco, Nick Schneider e Carlinhos Camelô, representante do Legislativo, que ressaltou a importância de permitir que as empreendedoras acessem novas oportunidades de negócio através das redes sociais, aumentando a competitividade do mercado. Para começar assim, já é um trabalho a gente pegar essas mulheres empreendedoras, muitas mulheres que às vezes está em casa, tem um filho e precisa participar, fazer um empreendedorismo. Isso já é um grande avanço através da secretaria. E hoje a gente conectar ela à internet, que é o mundo digital, isso é maravilhoso. Elas vão aprender com esse empreendedorismo, mais ainda que hoje ela está física aqui e agora ela vai poder trabalhar na internet. Então, parabéns a todos os envolvidos. A Câmara sempre vai ser parceira desses projetos, onde tem esse trabalho, e vamos ver que se cresce mais e tragam mais mulheres para participar desse programa. O Legislativo tem que estar presente nesses momentos, né? A mulher vem ganhando espaço na sociedade pelo seu mérito, pelo mérito individual de cada uma, e cada uma tem que se preparar para isso, né? Para que as pessoas entrem no mercado de trabalho, passem a atuar profissionalmente, tenham maiores ganhos e maiores destaques na vida profissional, tem que se preparar. E é exatamente o que busca aqui dentro da sala a criação de um ponto do Sebrae, do Juventude Conectada, que é dar suporte exatamente para essas mulheres, para elas se desenvolverem. Segundo Nilce, o gerente regional do Sebrae, um posto no local vai facilitar o atendimento para as mulheres através de cursos a respeito da parte burocrática de oficialização das empresas. Devido à alta demanda de atendimento que a gente negociou com a prefeitura, né? Então foi uma intenção de ambas as partes para atender melhor essa mulher campineira. A gente trouxe essa possibilidade de abrir um posto, uma unidade Sebrae aqui dentro aqui da Casa da Mulher Campineira, que ela vai prestar todos os serviços que o Sebrae presta, formalização, regularização, abertura, fechamento, parcelamento, declaração, tudo aquilo que for necessário para aquela mulher que empreende da parte legal e as capacitações, inscrições nos cursos, certificado, então todo o atendimento para quem empreende, informal ou formal, a gente agora tem um canal direto para falar com a mulher. Vamos com as notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da 11ª reunião ordinária. Os vereadores se reuniram e aprovaram os 6 projetos que estavam na pauta. Entre eles, o de autoria do vereador Igor Diego, com emenda que institui a Medalha da Defesa Civil de Campinas. Foi aprovado em segunda discussão o projeto de lei de autoria do vereador Igor Diego, com emenda que institui a Medalha da Defesa Civil em Campinas. A Defesa Civil da cidade de Campinas, como no Brasil, ela tem cada dia mais está sendo desafiada no seu trabalho. E muito do êxito dos trabalhos da Defesa Civil é resultado de um trabalho multidisciplinar, ou seja, a Defesa Civil ela conta com outras secretarias, com outras empresas, com outros agentes e até mesmo pessoas comuns do dia a dia. É esse trabalho em conjunto que traz os resultados que a cidade de Campinas tem obtidos, bons resultados, por sinal. O parecer da Constituição e Legalidade foi favorável ao projeto e pareceres da Comissão de Administração Pública, da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania e da Comissão de Finanças e Orçamento. Campinas foi eleita a cidade mais resiliente, né, do Brasil. Isso demonstra que a Defesa Civil está em alinhamento, em constante comunicação com todos os órgãos competentes. A medalha é justamente para reconhecer, é uma forma de reconhecer
os agentes ou as instituições que participaram das ações no momento que mais precisa. Um exemplo, vamos supor que a INDEC faz parte de uma ação, a Secretaria de Serviços Públicos, o Corpo de Bombeiros, ou até mesmo a sociedade civil organizada. Essa medalha, ela está prevista no projeto, que quem vai fazer a indicação, vereador, é os próprios funcionários da Defesa Civil. O parlamentar, durante a 11ª reunião ordinária, apresentou dados sobre o trabalho da Defesa Civil. Dezembro até agora fevereiro, só nesses 3 meses, a Defesa Civil atendeu 387 ocorrências, né? Então, isso demonstra que o órgão da Defesa Civil de Campinas é um órgão muito respeitado e essa medalha, com certeza, é um incentivo a mais que eles vão ter, não para si mesmo, mas para poder desenvolver a participação de outras entidades e associações ou órgãos competentes. Lembrando que você pode rever ou assistir na íntegra a reunião ordinária no YouTube da TV Câmara Campinas. E a gente segue com as notícias do Legislativo, porque ontem também, mas pela manhã, em audiência pública, os vereadores discutiram a permanência do vínculo entre o Hospital Estadual de Sumaré e a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Desde a fundação, lá em setembro de 2000, o hospital é administrado pela universidade, que tem na entidade a oportunidade de aplicar o programa de residência para os médicos e estágio para profissionais de outras áreas da saúde. Em 2022, a instituição foi avaliada como o melhor hospital público do país, por um ranking especializado em parceria com a Organização Mundial da Saúde. Uma chuva forte não esvaziou o plenário José Maria Matozinho da Câmara dos Vereadores na 3ª audiência pública de 2025 para discutir a permanência do vínculo do Hospital Estadual de Sumaré, o RES, com a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Além das autoridades ligadas ao hospital e à universidade, alunos dos cursos de medicina, enfermagem, farmácia e nutrição marcaram presença no evento em defesa do vínculo, que terá o vencimento no próximo mês de julho. A vereadora e médica Fernanda Souto mediou a audiência pública. Essa manutenção do vínculo ela é muito importante para a saúde pública, para o SUS, aqui da região metropolitana de Campinas, também muito especialmente para a nossa cidade, que está vivenciando essa crise dos leitos hospitalares, falta de leito, as grandes filas na saúde pública, e o Hospital Estadual de Sumaré é um serviço de excelência, totalmente SUS, que precisa continuar. Há quem chame isso de privatização, e é difícil falar que não seja, ainda que seja temporária, mediante contrato, mas não é uma prestação direta feita pelo Estado ou pelo município, enfim, como a gente está acostumado. E a Unicamp está confrontada com isso, neste momento, com o Estadual de Sumaré. Mas o Estadual de Sumaré é, hoje, o que vai ser amanhã o Regional de Piracicaba, que é o outro hospital que está sob a gestão da Unicamp. E depois da manhã, o Hospital de Clínica da Unicamp, o Hospital do CAISM, enfim, o Gastrocentro, o Hemocentro e todos que estão, de alguma forma, dependendo desse financiamento público de saúde. Muitos aqui não sabem, mas pré-pandemia a gente tinha um projeto dentro do RES de trazer todos os hospitais da rede EBSER, que são os hospitais universitários federais, para entender como que a gente funciona, para poder levar isso para o país inteiro. A sociedade reconheceu que a gente era muito bom naquilo que a gente se propôs fazer. A mudança da gestão é uma possibilidade no cenário atual. Infelizmente, esse vínculo entre o hospital e a Unicamp ele está ameaçado. A Secretaria de Saúde do Estado e o Governo do Estado de São Paulo estão anunciando um possível chamamento público para que OS, as organizações sociais, assumam a gestão do hospital. E nós acreditamos, dadas as experiências com as OS que nós temos no Estado de São Paulo, de precarização da qualidade do atendimento, isso vai ter um impacto muito negativo para o atendimento aqui. Durante a audiência foram discutidas possibilidades para a manutenção do vínculo da Unicamp com o RES. Nós já temos um estudo da Procuradoria da Unicamp sugerindo que o governo do Estado de São Paulo poderia encaminhar um projeto de lei complementar para a Alesp, no sentido de alterar alguns artigos da Lei de Fundações, permitindo que dessa forma as fundações pudessem fazer a gestão a fundação ligada à Unicamp pudesse manter
a gestão do Hospital Estadual de Sumaré. Uma outra saída seria o reconhecimento do Hospital Estadual como um hospital de ensino. Isso também pode ser um caminho que a gente possa adotar. Palavras de ordem em defesa do Hospital de Sumaré foram proferidas entre as falas dos convidados, mostrando o empenho dos estudantes da área da saúde. Eu quero agradecer muito os estudantes, porque a gente não teria essa audiência cheia aqui se não fosse a mobilização massiva de cada um de vocês chamarem nos grupos de turma. Cadê o meu colega? Ele vai vir chamar todo mundo e fazer panfletagem e de estar realmente disposto. A vereadora deverá propor a criação de uma frente parlamentar. A nossa intenção é montar uma comissão de vereadores, uma frente que possa ampliar essa discussão para outros níveis legislativos, na Alesp, no Congresso Nacional, se for necessário, para que a gente tenha uma grande mobilização dos entes públicos em torno dessa pauta, no sentido de garantir que esse vínculo ele permaneça. A Frente Parlamentar do Microempreendedor, da Micro e Pequena Empresa, Microcrédito e Economia Solidária de Campinas se reuniu e discutiu a situação do centro de Campinas. Durante quase 2 horas, com boa presença de microempreendedores da região central de Campinas, a Frente Parlamentar debateu melhorias para a região central. O vereador Carlinhos Camelô, que é o presidente desta frente, fez uma análise de como está hoje o centro da cidade. Hoje nós estamos vendo ali que o centro da cidade está se esvaziando. Isso nós sabemos também que é devido à internet. Muitas pessoas hoje compram através da internet e também, antigamente, quando eu cheguei, quando vocês chegaram também no centro da cidade, nós colocávamos assim, quando a pessoa queria alguma coisa diferente, ele só tinha a opção de ir no camelô. Sabemos ali que hoje, quem anda no centro da cidade, quem desce a Andrade Neves, quem sobe a 13 de Maio, nós estamos vendo lojas fechadas em todos esses locais. Por quê? Porque as pessoas não estão conseguindo mais pagar um aluguel, não estão conseguindo pagar mais um IPTU caríssimo, que é o centro da cidade, devido ao movimento que caiu. Então, as pessoas estão optando para montar outras lojas nos bairros, onde o custo seria menor. Edson Paixão trabalha há 38 anos no centro de Campinas e também ressaltou a dificuldade em atrair clientes nos dias atuais. A única dificuldade que nós estamos encontrando pessoalmente agora são as vendas. O custo das vendas caíram e nós temos um probleminha com a autarquia, que é o custo elevado de nossas prestações mensais. Então, ali passou a cobrar por metro, e o nosso metro hoje, para que todos fiquem sabendo, nós estamos pagando 2 vezes mais do que o pessoal permissionário do Mercadão Municipal. Então, isso nos criou uma grande dificuldade para pessoas menos, assim, ter o tanto de pagar. Durante mais de 1 ano, a Avenida Campos Sales passou por um processo de revitalização. Toda a sinalização vertical, placas e horizontal no solo foi refeita. Nova pavimentação, iluminação. Mas tudo isso trouxe um custo para os permissionários. Nós passamos recentemente por uma revitalização, melhorou sempre, tudo que vem para melhorar é bom, mas ela trouxe uns encargos para nós bastante pesados, começando inclusive pela redução do nosso espaço físico e um aumento da mensalidade. E considerando que no último ano nós basicamente tivemos uma inflação quase zero, tecnicamente falando, e só que em contrapartida um aumento real nas mensalidades que nós pagamos. Muitos permissionários participaram da frente parlamentar e falaram sobre os problemas que enfrentam diariamente. Ao término, o vereador Carlinhos Camelô fez uma análise desta reunião.
tivemos grandes avanços, nós já conseguimos várias vitórias aqui para ele e vamos continuar lutando para que a gente leve para o centro da cidade outras vitórias para esse permissionário e quem reside ali no centro da cidade. A Câmara Municipal aprovou a criação da Frente Parlamentar pela construção do Hospital Metropolitano em Campinas. A iniciativa é do vereador Paulo Haddad, a partir de um requerimento protocolado aqui no Legislativo e que contou com a assinatura de outros 20 parlamentares. O projeto do hospital deve desafogar as unidades de saúde do município, já que atendem as cidades da região, garantindo um atendimento mais ágil e especializado para toda a população. A criação da Frente Parlamentar pela construção do Hospital Metropolitano em Campinas, que será comandada pelo vereador Paulo Haddad, foi aprovada pela Câmara Municipal. Segundo o parlamentar, que também é presidente da Comissão Permanente de Política Social e Saúde, a iniciativa é necessária porque a metrópole também absorve os atendimentos em saúde dos municípios vizinhos. Campinas hoje tem um DNA de atendimento, né, principalmente média e alta complexidade, e atende as cidades do nosso entorno. Então, 25% a 30% da população, dos pacientes que são atendidos aqui, não residem na cidade de Campinas. Então, se faz necessário a implantação de um novo hospital. Esse hospital seria um hospital metropolitano, né, com já a concordância ou a sinalização do nosso governador Tarcísio de Freitas, que ele está com um olhar muito cauteloso e propenso a realizar essa obra, haja visto que os nossos hospitais que atendem a rede pública, seja Unicamp, Mário Gatti, Ouro Verde, a própria PUC que atende, né, a rede pública de saúde, eles já estão no seu limite. Para o vereador, a criação do hospital deve trazer um impacto positivo direto na vida das pessoas, reduzindo a atual sobrecarga das unidades. O grande volume, o grande número de pessoas acaba sobremaneira comprometendo o atendimento da nossa população. A Frente Parlamentar, que já existia na legislatura passada e agora é retomada pelo Legislativo, deve reunir vereadores, autoridades da área da saúde, representantes da sociedade civil e outros interessados para debater a viabilidade da implantação do hospital, discutir alternativas de financiamento e ainda buscar parcerias para a concretização do projeto. Eu acho que naquele primeiro momento ela foi importante e nesse segundo momento a gente já tem toda uma sinalização, não só dos prefeitos da região, né, o nosso prefeito, Dário Saad, como também todo o seu staff da Secretaria de Saúde, o próprio governador do estado, Tarcísio, já sinalizando, né, que isso vai se tornar uma realidade. Então nós temos que chamar, né, todos os atores para que a gente possa, de alguma forma, trazer as informações e, não digo pressionar, mas mostrar que nós estamos, de alguma forma, fazendo a nossa parte enquanto legislativo e necessitando o mais rapidamente possível desse instrumento para que a nossa população seja atendida. O vereador Luiz Iabico vai presidir a Comissão Especial de Estudos que vai avaliar e debater a reforma tributária, os impactos na Receita Municipal e na estrutura da Secretaria de Finanças. No início deste ano, o presidente Lula sancionou o projeto que regulamenta a reforma tributária. São 2 impostos que vão substituir 5 tributos que hoje incidem sobre o consumo e estão embutidos nos preços dos produtos: IPI, PIS/COFINS, ICMS e ISS. Aqui na Câmara Municipal, o vereador Luiz Iabico vai presidir a Comissão Especial de Estudos que pretende analisar e debater os impactos da reforma tributária, em especial a emenda constitucional sobre as finanças do município. Para preparar o município no que se refere a essa recente reforma tributária que foi implantada pela PEC, e que trará muitos impactos aí para os municípios. E Campinas, por ser um município grande, terá uma grande perda de arrecadação de ISS, principalmente, e essa comissão de estudos serve para a gente tentar já mitigar, através de algumas políticas públicas, algumas atitudes, né, do próprio do executivo, para amenizar esse impacto.
A Comissão Especial de Estudos quer a garantia de que o município esteja preparado para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades da reforma tributária. Algum tempo atrás, o IPTU era mais importante. Hoje o ISS supera o IPTU, é um imposto que agrega mais, arrecada mais, é o principal imposto do município. Isso, com essa reforma tributária, o município terá grandes perdas, né? Então, cabe à Câmara Municipal debater esse assunto. Nós traremos aqui várias autoridades, vários técnicos nessa área, colegas da Receita do Estado, da Fresp, do Sinafresp e próprios colegas do município para debater esse assunto. O vereador Wagner Romão protocola moção e pede para que seja resolvida a climatização da ETCAP aqui em Campinas. Protocolada pelo vereador Wagner Romão, a moção número 29 de 2025 foi aprovada pelo Legislativo Campineiro. O documento apela ao governador do estado de São Paulo e aos secretários de Estado de Ciência e Tecnologia e da Educação por solução de climatização da Escola Técnica Estadual Conselheiro Antônio Prado, a ETCAP, nas unidades da ETEC Bento Quirino e nas escolas da Rede Estadual de Educação em Campinas. Então a gente fez essa moção, esse apelo, para que, identificando que nós vamos ter cada vez mais situações de um calor muito forte, que as escolas sejam equipadas com climatização, com ar-condicionado, com ecobrisa. Em razão das altas temperaturas, a direção da ETCAP suspendeu as aulas presenciais até a última sexta-feira do mês, dia 28. Infelizmente, nós estamos num momento de mudança climática e as ondas de calor vão ser cada vez mais frequentes. Os estudantes foram remetidos para as aulas remotas, então eles não estão presencialmente na ETCAP e vão passar essa semana toda em aulas remotas. São 1.200 estudantes que não estão frequentando o espaço da ETCAP. Ali tem um problema estrutural grave, o telhado é daquele material brasilite, né, que é um material muito abrasivo, que ele retém muito calor. Isso já é um problema antigo na ETCAP, a gente sabe que muitas escolas estaduais também passam pelo mesmo problema, e também a Bento Quirino. O quadro Olha o Esporte Aí fala sobre uma paixão nacional, uma das modalidades mais praticadas no nosso país, o futsal, a partir de agora. Olha o Esporte Aí, eu sou o Rafael Turati, o tema de hoje, como vocês podem ver, é o futsal. E como sempre, a gente começa com algumas curiosidades, vamos conferir. O Brasil é de longe o país do futsal. A seleção brasileira é a maior vencedora da Copa do Mundo da modalidade, com 6 títulos. Os brasileiros foram campeões em 1989, 1992, 1996, 2008, 2012 e 2024. E para falar mais do futsal, ou também conhecido como futebol de salão, estou aqui com o Luiz Henrique de Paula, ele que é treinador aqui da equipe do Pulo Futsal Campinas. Luiz, a origem e a história do futsal contam com 2 vertentes, né? Com a criação no Uruguai na década de 30 e também no Brasil, é isso mesmo? Exatamente, né? O futsal, a primeira história que tem é que ele surgiu no Uruguai devido a épocas frias. O pessoal das fábricas, né, tudo queriam participar de alguns esportes e não tinham no espaço aberto devido ao frio. E aí eles foram para um lugar mais fechado, onde tinha outras modalidades, e ali surgiu o futsal, né, na época o futebol de salão. Depois disso acabou vindo para o Brasil, e o Brasil acabou dando o quê? As regras do jogo. Então foi aqui no Brasil que o Brasil acabou tomando conta da modalidade. Então a partir disso foi o futebol de salão, foi se desenvolvendo, né? As regras foram sendo criadas ano a ano, foram aumentando as regras, ajustando, para chegar hoje no futsal que todo mundo conhece e assiste na TV e mídias sociais. Falando das regras, as regras foram uma adaptação do futebol, do handebol, do basquete, né? Foram vendo as necessidades, né, de cada modalidade, as diferenças, e foram sempre adaptando. Então as regras, tem algumas regras base, mas algumas regras sempre tenta ir modificando para deixar o esporte cada vez mais dinâmico e atrativo ao público, para que todos possam estar assistindo, né, aquela emoção que o futsal transmite. Então é através das regras que isso faz com que todos estejam dentro da modalidade o tempo todo assistindo, para que prenda, né, venda o produto futsal. Falando das regras então, quais são as regras do futsal?
Pô, as regras do futsal tem várias, né? Então, uma das regras do futsal que são 5 atletas, 5 de cada lado. Você pode fazer até 5 faltas, né, dentro do jogo. A partir da sexta falta é cobrar um tiro livre direto. Então esse tiro livre é feito na marca de 10 metros. Então é colocada a bola dentro dessa marca e é um confronto entre o cobrador e o goleiro, podendo somente depois os outros atletas adentrarem esse espaço, depois um rebote ou às vezes uma bola na trave e etc. Antes disso não pode ninguém entrar no espaço. Falando das posições, né? Você falou que são 5 atletas dentro da quadra, né? Quais são as posições do futsal? Excelente. Temos o goleiro, temos o fixo, né? Para todos que possam entender, o fixo é como se fosse o zagueiro do futebol, então ele tem uma característica mais defensiva, só que o que diferencia o fixo no futsal do futebol é que ele é muito participativo. Então hoje a gente precisa de um fixo dinâmico, um fixo que se movimente, um fixo que chegue à frente, né? Depois temos os alas direita e ala esquerda. São os alas que fazem a ligação entre defesa e ataque, como se fossem os meias, né, do futebol, até mesmo os volantes ali. Isso faz com que eles movimentem e criem situações para que tenha essa ligação entre defesa e ataque, né, que são os pivôs. E os pivôs geralmente eles têm essa característica de não é só o homem-gol, mas aquele que prepara para o companheiro que vem de frente. Então, dentro dos pivôs, a gente tem um pivô de referência, que é aquele pivô um pouco mais cravado, que utiliza um pouco mais a sua força, né, de sustentar a bola mesmo. E também temos o pivô de movimentação, que é um pivô que é um pouco mais participativo, mas que ele não fica tão cravado, ele não fica tão ali perto do gol, ele vai se movimentar para poder abrir espaço, tanto para ele, mas quanto para os companheiros poderem usufruir desse espaço criado. E no futsal a gente tem uma posição que no futebol não tem, que é o goleiro linha, né? O que seria isso, Luiz? Pô, o goleiro linha é uma situação muito interessante que temos no futsal. Então o goleiro linha muitas vezes ele pode ser utilizado de duas formas. A mais usual é quando a equipe está perdendo, está acabando o tempo e você precisa ao menos empatar ou vencer o jogo. É colocado o goleiro linha, que nada mais é do que um jogador de linha que veste a camisa da cor do goleiro. E aí isso faz com que ele tenha que jogar do meio da quadra para frente. Ele pode receber somente uma bola da linha de trás, da linha do meio para trás, e depois disso ele só tem que jogar à frente dessa linha. E o legal é que assim, tá sem goleiro, né? Então se a gente errar, ele tem que ser muito trabalhado, muito treinado, porque se nós errarmos vai estar sem goleiro e aí onde toma o gol. E outra situação do goleiro linha também é a situação de posse de bola. Então algumas equipes não é tão usual, mas de um tempo para cá algumas equipes passaram a utilizar. De estar utilizando o goleiro linha justamente para manter posse. Então já é uma situação de você estar vencendo o jogo. Então você está vencendo o jogo, o resultado está sendo positivo para você, você coloca o quinto elemento, você coloca o goleiro linha e aí você começa a trabalhar a bola de modo a fazer com que a gente tenha a posse de bola e o tempo possa passar e a gente ter o nosso objetivo, que é ou manter o resultado ou até mesmo fazer um gol, dependendo da maneira que o nosso adversário se portar. Falando do tempo, né? Quanto tempo dura uma partida de futsal? O futsal ele tem uma duração de 40 minutos, dividido em 2 tempos de 20, mas o grande legal do futsal é que é tempo cronometrado, ou seja, toda vez que a bola sai ou ocorre alguma ocorrência, uma falta ou alguma coisa que faça com que o jogo pare, é travado esse tempo para que a gente possa ter realmente os 20 minutos de jogo cronometrado. Então, uma partida de futsal, geralmente ele vai durar em torno de, dependendo as situações do jogo, né? Mas vai durar ali em torno de 1h15, 1h30, dependendo da duração da partida. E os técnicos, durante uma partida, podem pedir tempo, né? Isso. O futsal ele permite que cada treinador tenha um tempo técnico, então eu posso ter um tempo no primeiro tempo e um tempo no segundo tempo. Então, dentro do jogo, cada treinador vai ter 2 tempos para que ele possa parar naquele momento que ele achar o necessário e fazer as correções que ali necessita. Então, no primeiro tempo, cada um tem o seu tempo e no segundo também. E no futsal, diferente do futebol, não tem impedimento, né? Isso é o mais legal, né? Então no futsal não tem impedimento, e isso faz com que o jogo ele se torne dinâmico. A gente brinca que é um jogo de gato e rato, então você muitas vezes tem que atrair o adversário para uma situação e a partir daquela situação você criar maneiras de usufruir daquilo que foi criado. Então, trazendo para dentro do futsal, muitas vezes você vai atrair o seu adversário para perto da sua quadra para poder explorar o espaço vazio, que é o espaço deixado, né, pelo adversário, ou às vezes também a gente utiliza a questão da profundidade. Então joga alguns jogadores aqui, outros jogadores mais à frente e cria-se um espaço entre esses 2 jogadores, que é onde que a gente vai desenrolar algumas movimentações para que o gol possa acontecer.
No futsal, o único que pode utilizar a mão é o goleiro, né? Porque as laterais o pessoal bate com o pé? Isso, o único que pode utilizar as mãos é os goleiros, né? E quando que tá o goleiro linha, esse jogador que tá com a camisa de goleiro, se ocorre uma transição para a equipe adversária ou a bola sai e ele pode retornar para dentro do gol e fazer a defesa como se fosse realmente um goleiro, e os demais jogadores é sempre a cobrança com os pés. Substituição é ilimitada. Isso, as substituições são ilimitadas, isso deixa o jogo dinâmico, isso deixa o jogo atrativo, porque você consegue manter alta intensidade, né, por um maior longo de tempo. No futsal, o jogador expulso não pode voltar para a quadra, mas ele pode ser reposto por um outro jogador do elenco? Isso, quando que há uma expulsão no futsal, a equipe que está com o jogador a menos, ela tem que ficar 2 minutos com esse jogador a menos ou até tomar um gol. Então, dentro desse período, a equipe fica com a menos. Depois que passa esse período, ocorre essa situação, pode outro jogador da equipe poder estar dentro do jogo e voltar a 4 contra 4 de linha, mais os goleiros. E a bola é um pouco menor comparada com a do futebol, né, Luiz? Exato, né? Antigamente a bola, quando que fala o esporte da bola pesada, é que antigamente no futsal a bola era realmente mais pesada, né? Então ela tinha coisa. Hoje em dia as bolas estão cada vez melhores, né? Elas estão com uma qualidade legal e isso facilita o jogo. Então vamos dizer, essa parte fina, né? Essa condição fina, essa habilidade fina, a técnica, muitas vezes é trabalhada no futsal devido a isso. Como que a bola é menor, ela exige de você um trato mais fino para que as coisas possam acontecer, e isso a gente utiliza os fundamentos do jogo. Falando dos fundamentos, os fundamentos são os parecidos com o do futebol, né? Exatamente, são parecidos ao futebol. O que diferencia muitas vezes do futebol é por nós estarmos numa quadra e a bola ser um pouco menor, faz com que a gente tenha que a nossa condução ela é diferenciada do campo, né? Nem todos do campo conseguem ter essa condução devido às travas e tudo mais, né? Como que nós estamos numa quadra, os tênis de futsal cada vez com mais qualidade, faz com que essa condução tenha que ser uma condução diferenciada, de manter o controle. Então, condução, domínio, passe, são fundamentos essenciais dentro do jogo de futsal. E a gente está falando aqui que o jogo de futsal é um jogo muito dinâmico, mas além disso também é muito estratégico, né? Exatamente, o jogo de futsal a gente fala que é um jogo de xadrez, é um quebra-cabeça que você tem que montar. Quebra-cabeça que muitas vezes você vai montar preparando um jogo para aquela equipe, e dentro do jogo você tem que ser estrategista de modo a entender o que está acontecendo e tentar fazer com que a sua equipe sobressaia daquele momento. Eu sempre falo que o jogo de futsal sempre vai ter momentos bons e momentos ruins. O que diferencia uma equipe da outra é a maneira que ela lida com esses dois momentos. Os momentos bons você tem que usufruir, tentar transformar aquilo em gols, e os momentos ruins você precisa de alguma maneira fazer com que esse momento passe o mais rapidamente possível e reequilibre a sua equipe, tenha o equilíbrio necessário para que o jogo ele possa voltar a ter um certo controle, um certo domínio da equipe e fazer com que a equipe esteja cada vez mais próxima do objetivo, né? Que são os gols, que possa ter as vitórias e assim aproximar dos objetivos do ano. E Luiz, no futsal não tem chuteira, é tênis, né? Exatamente. Chuteira é campo, futsal é tênis, né? Então temos vários tênis de qualidade, então essa diferença é importante ressaltar para que não haja confusão. Então toda vez que falar chuteira tem a ver com campo, toda vez que falar tênis é o futsal. E agora dos goleiros, né? A maioria não usa luva, diferente do futebol, né? Exato, né? Ainda acredito que alguns goleiros utilizam a luva, mas não é uma prática tão usual. No início era normal você ver os goleiros, né, com a luva e tudo mais. Hoje em dia o mais usual é muitas vezes os goleiros passarem esparadrapo nas articulações para que isso facilite às vezes, né, na hora de fazer um encaixe, na hora de fazer uma defesa, né? Então a pegada muitas vezes com a luva, dependendo da situação, com o suor, alguma coisa, dependendo a situação também da quadra, às vezes você vai jogar em ginásios que está muito abafado, se torna um pouco mais escorregadio, e isso faz com que a bola escape um pouco mais. Já com a mão, geralmente a pegada ela fica um pouco mais firme, isso faz com que dá uma segurança a mais para o goleiro poder estar utilizando muitas vezes sem as luvas. O futsal é a base, na maioria das vezes, do próprio futebol, né, Luiz? Exatamente, muito bem explorado o futsal devido a tudo isso que a gente já vem comentando, devido a essa parte técnica, o espaço menor, o tempo todo tendo que tomar decisão, né? Então faz com que os atletas precisam ser participativos. Então isso faz com que quando ele vai para um espaço maior, como no campo, por exemplo, ele tenha muitas situações já
mapeadas, vamos dizer assim. Então ele vai ter uma visão periférica melhor, a parte técnica dele também vai ser melhor, porque no futsal, por exemplo, vamos colocar numa situação de criança. Uma criança, dentro de uma quadra de futsal, ela vai tocar na bola, vamos lá, 100 vezes, 50 vezes, 80 vezes. No campo, às vezes isso daí vai ser bem menor. Então, coloca isso durante o ano, né? Quantas vezes essa criança, quantas vezes esse adolescente, quantas vezes esse atleta, ele pega na bola durante o ano em relação ao campo. Então, isso faz com que o futsal, além dele ter a sua própria identidade dentro da quadra, se é um grande instrumento visando também o que é desenvolvimento técnico, cognitivo dos atletas para poder estar utilizado no campo no futuro. Galera, tô aqui com o Pedro agora, ele que é a ala aqui do pulo. Ô Pedro, você começou aqui no pulo no Sub-13 e conseguiu subir pro profissional? Isso, eu fiz toda a minha formação aqui, né? Entrei aqui no Sub-13, tô aqui já há uns 5, 6 anos e pude esse ano subir para compor o elenco adulto, ainda acompanho o elenco Sub-18 e assim foi minha formação, graças a Deus estamos aí. E o que o futsal significa para você? Cara, assim, futsal significa assim, tudo que eu sonhei, né? Porque eu tentei campo, né? Teve um período que eu tentei campo, só que eu não me encontrei. Fala galera, eu tô aqui com o Ryan, ele que é um dos goleiros aqui do Pulo Futsal Campinas. Ô Ryan, você começou no futsal com 12 anos, de lá pra cá não parou? Como que é isso? Então, tipo, a gente sempre, né, provavelmente eu comecei desde pequenininho, assim, jogar bola e tal, aqui na rua e tal. Aí sempre jogava futsal com as molecadas, né? Aí teve uma oportunidade de entrar na base do pulo e desde então eu já tô aqui há 12 anos, né? Subi pro profissional, graças a Deus, e aqui eu continuo. E por que goleiro? Nossa senhora. Essa daí é uma das maiores perguntas, mas é o básico, né? Fui ruim com os pés, fui pro gol. E ser goleiro de futsal é diferente do que ser um goleiro de futebol, né? Existe muitas coisas diferentes, tipo a altura do tamanho, a altura do gol, essas coisas. Mas também a gente tem que ser um pouco mais rápido, ter mais posicionamento. E sofre muita bolada, né? Que a bolinha pequenininha dói pra caramba, né? Durante o jogo, né, o calor do momento a gente não sente nada, mas depois, meu amigo, ficar marca no corpo todo, é difícil. Galera, agora eu tô aqui com o Gafanha, ele que é um dos mais experientes aqui do time do pulo, ele que é pivô. Gafanha, em 2015 você foi campeão mundial, é isso mesmo? Isso, eu fui campeão mundial em 2015 pelo Atlântico de Erechim. Foi um título muito importante para minha carreira que vai ficar registrado para sempre. E o futsal mudou sua vida, Gafanha? Com certeza, o futsal mudou minha vida, que eu ajudo muito minha família e é uma coisa que eu faço, que eu amo. E hoje estou com 40 anos de jogando futsal, que é uma coisa maravilhosa que eu gosto de fazer. É um jogo muito difícil, antes da bola chegar você já tem que pensar o que é que ele vai fazer. E é muito intenso, né? Muita intensidade, se você der algum vacilo, já sai o gol do adversário. Isso para mim é gratificante porque eu jogo futsal desde os 7 anos e espero jogar, eu tô com 40 anos, espero jogar acho mais um ano para encerrar. Pronto, cara, aí ó. E olha só, pequenas, irritantes e surpreendentes, o que as moscas revelam sobre o ambiente ao nosso redor. É o que nós vamos descobrir a partir de agora no nosso quadro É o Bicho. A mosca é um animal minúsculo que pode contar várias histórias. No É o Bicho de hoje você vai descobrir que as moscas são verdadeiras peritas criminais. No Laboratório de Entomologia Integrativa do Instituto de Biologia da Unicamp, cientistas se dedicam a entender o comportamento desses insetos. Patrícia é professora e atual coordenadora do setor, mas seu fascínio pelo jeito rápido e imprevisível desses pequenos seres que voam vem desde criança. Antes de começar com meu trabalho com a área de pesquisa, eu já gostava das moscas na minha infância. Eu já crio moscas em casa por curiosidade, desde os meus 12 anos de idade. Eu vi alguns trabalhos, algumas
alguns relatos em livros de ciência sobre a questão das drosófilas, que todo mundo conhece mosca. Geralmente, quando a gente fala mosca, as pessoas pensam nas drosófilas. Então, as drosófilas me encantaram também nos livros de ciências. Eu comecei a criar as drosófilas em casa, no meio das samambaias da minha mãe. E depois, com o tempo, eu comecei a conhecer moscas maiores e hoje atuo na área de moscas, principalmente varejeiras. Popularmente conhecidas como as moscas das frutas, as drosófilas possuem uma capacidade impressionante de detectar odores, conseguindo sentir cheiros a longas distâncias. Mas a partir da questão genética, né? Então é muito explorada. A mosca drosófila, ela é um modelo bastante interessante na área genética, né? Então os livros de ciência, geralmente eles trazem cruzamento com drosófila. Esse foi o meu primeiro encanto. Mas depois eu mudei a perspectiva para as moscas propriamente dito, porque eu achei fascinante a forma de criação delas, como elas colocam os ovos, as larvas, e perceber que não tinham só drosófilas no mundo, tinham muitas moscas, né? Hoje eu sei, claro, né, depois de muito tempo, que tem mais de 150 mil espécies de moscas, várias delas distribuídas pelo planeta, e a gente percebe que as moscas têm funções diferentes. Dependendo das condições ambientais, um ciclo de vida da mosca pode durar de 1 semana até cerca de 3 meses. E não tem como falar das moscas e não lembrar daquele churrasco de final de semana, onde elas adoram brigar pelo título de dono da carne. As larvas de moscas parasitas, que o pessoal chama de bicheira, elas podem viver tem espécies que podem chegar até 3 meses de vida no hospedeiro, né? Então são moscas bem especiais no ambiente silvestre. As moscas nossas comuns, essas do dia a dia, que fica no churrasco, circulando, procurando uma oportunidade de colocar os ovos na nossa carne, se a gente não se der conta, essas podem, a fase de larva dura mais ou menos de 7 a 10 dias. Essa mosca chama Chrysomia megacéfala, é uma mosca que ela não é originária aqui do Brasil, ela foi introduzida da África, na verdade ela é originária da Ásia, foi introduzida na África, depois foi reintroduzida aqui. E é uma mosca que hoje está bem distribuída no continente americano. E é uma mosca que gosta de se alimentar naturalmente de tecido em decomposição, carcaça de animal e até de resíduo de lixo orgânico. E diante de um banquete, não deixe que elas se sintam convidadas. Quando a gente está falando de mosca que se alimenta, ela tem um papel importantíssimo na natureza, né? Então, só para a gente esclarecer isso, que dentro da natureza, elas fazem parte daqueles insetos que a gente chama de insetos que fazem a ciclagem de nutrientes na natureza. São chamados detritívoros. São insetos muito importantes, né? Se a gente não tivesse um inseto que se alimente da matéria orgânica em decomposição, fatalmente a gente ia ter resíduos de lixo para toda a parte do planeta. Então elas são, vamos dizer, limpadores naturais na natureza, né? Então, nesse sentido, é muito importante. Mas, claro, por ela estar nesse ambiente que acumula bactérias ou resíduo de lixo, ao pousar nesse ambiente e pousar no nosso alimento, nos nossos utensílios, obviamente ela pode transferir essas bactérias. Então é por isso que as pessoas têm receio e têm razão de ter receio nesse sentido. Tem alguma coisa que deixa o local, o ambiente desagradável para os que moram? Limpeza sempre, né? Não deixar os alimentos, principalmente as moscas que se alimentam de matéria em decomposição, elas têm mais predileção por proteína. Então, em geral, a gente não deixar um alimento exposto que é rico em proteína. Então, carne em decomposição, carne crua, ou até aquela carne que a gente está preparando, frango, peixe, tudo que tem rico em proteína, geralmente atrai elas. Tem algo também bem interessante que as varejeiras, né, algumas espécies, claro, principalmente as urbanas, elas também têm predileção por alguns tipos de fruta açucaradas. Então, manga, por exemplo, é bem comum que a gente tenha atratividade de insetos como varejeiras, né? Então, quem tem mangueira em casa, os frutos caem, acaba percebendo que tem um acúmulo de varejeiras. Então, elas também gostam de alguns tipos de fruta, assim, não é só a carne em decomposição ou a carne fresca. O legal, então, é sempre deixar tudo bem tratado, bem conservado. Sim, sempre cuidando da parte da higiene e do cuidado, né? Então, vou fazer o churrasco, não pode largar a carne, né, sem
estiverem fora da nossa vista ou sem alguma proteção, que, claro, elas vão fazer a colocação dos seus ovinhos. Os ovinhos, eles são bem pequenos, né? Cada ovinho tem mais ou menos em torno de 1,5 milímetro de comprimento. Então, ele é forma de banana, ele é elipsoide, né? Forma de banana. Ele é bem pequenininho. Só que elas colocam os ovos, as varejeiras que entram dentro de casa, essas mais comuns, elas costumam colocar 50 ovos, mais ou menos, 50 a 70 ovos por vez, cada fêmea. Então, como eles ficam agrupadinhos, é fácil de ver. Mais ou menos esse bolinho de ovos que a gente fala, ele pode chegar até quase 1 centímetro de diâmetro. Então dá para um botão de camisa, vamos dizer assim, né? Então é fácil de visualizar. Então tem que ficar atento que, se perceber que foi colocado isso no alimento, então retirar aquela porção do alimento, jogar fora, dependendo do caso, até condenar o alimento e colocar ele no lixo, né? Porque não convém, pela questão das fêmeas, né? Das moscas ficarem transitando no lixo, não convém consumir um alimento que pode ter bactérias. E não é só na hora de comer que as moscas são protagonistas na roda de assunto. Elas são frequentemente retratadas em seriados e filmes de investigação criminal, associadas à morte e decadência, criando um impacto forte para o espectador. É bastante positivo para a nossa área de pesquisa, né, porque a pesquisa que nós chamamos de entomologia forense, que é uma pesquisa que tem como objetivo estudar o ciclo de vida dos insetos, a identificação, o comportamento, a distribuição de diferentes espécies de moscas. A gente tem como objetivo fornecer subsídios para que a perícia possa usar as informações dos insetos que são encontrados naturalmente se criando nos corpos em decomposição, que eles usem isso como vestígio e evidência para responder questões ligadas ao tempo de morte, por exemplo, ao consumo de drogas. Então, pensando nessa questão, os seriados são muito positivos para popularizar a ciência. Então, a gente tem vários seriados como Sherlock Holmes, né, as séries mais novas, ou até seriados específicos como a CSI, que traz o trabalho dos peritos. A gente vê a abordagem de peritos, de policiais, utilizando os insetos como evidência para resolver casos. As moscas varejeiras chegam rapidamente a um corpo em decomposição para colocar os seus ovos, que dão origem às larvas. E a presença de determinadas moscas pode até revelar se o corpo foi movido de um local para o outro. Os peritos, né, principalmente, quando eles coletam os insetos, eles coletam as larvas, porque são as larvas que estão se alimentando do corpo em decomposição que trazem esses elementos, né, de poder auxiliar, determinar o tempo de morte ou a causa da morte. As larvas, quando elas se alimentam de um corpo em decomposição que tenha feito ingestão de algumas substâncias tóxicas ou venenos, elas ficam acumuladas, essas substâncias, no corpo da larva. Então, basta fazer um exame químico, processo de análise química, é possível detectar, principalmente quando a morte está em estágio mais avançado, né, onde a gente não tem mais tecidos ou líquidos corporais para poder fazer esse exame para comprovar potencial causa da morte, suspeita de envenenamento ou de uso de drogas. Nós temos 2 tipos de perícia. Existe a perícia local, que é da cena criminal, que vai um perito da polícia científica, e tem um perito do Instituto Médico Legal. São 2 peritos diferentes, então cada um faz um laudo separado. O perito local, ele pode sim olhar, coletar os vestígios e encaminhar para fazer análise. Claro que o perito tem essa experiência, expertise para saber essa cena criminal é compatível com o uso de alguma substância tóxica, né? Às vezes, um acidente, ou uma morte natural, que não tem nenhum indício de que teve uso de substância tóxica, ele não precisa encaminhar a amostra para análise. E o médico legista, que faz a perícia dentro do Instituto Médico Legal, ele também pode fazer encaminhamento de amostra e para poder fazer o exame. Então, assim, pode ser os 2 peritos encaminharem, ou um perito encaminhar, o outro não. Depende muito do andamento do caso. No caso do Brasil, a gente recebe os policiais ou os peritos oficiais, né, que são concursados em cada estado. Nós recebemos para auxiliar ou para
confirmar a identificação do inseto, né? Então, muitos já recebem treinamentos, tem muitos peritos hoje que estão lotados no estado de São Paulo ou em outros locais do Brasil que já passaram aqui pelo laboratório, já fizeram pós-graduação, já tiveram algum tipo de formação que recebem aqui no laboratório. Então, nossa função é fazer isso, fornecer esses treinamentos, e nós confirmamos a identificação que é feita pelo perito, né? Então, é esse tipo de auxílio que o laboratório presta, e também nós auxiliamos o perito no cálculo do tempo de vida, quando é o caso, né, no tempo de vida da larvinha, e ele vai acrescentar isso no seu laudo pericial. Amanhã, sexta-feira, segue a tendência da semana. Durante o dia, sol, calor e aquele tempo mais abafado, o que sugere a formação das nuvens de chuva que chegam no fim da tarde e início da noite. Vamos às temperaturas então para esta sexta-feira, mínima de 20 graus. Ao longo do dia a temperatura sobe, podendo chegar aos 31 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na sexta-feira ao meio-dia, ao vivo. Te espero. Até lá. Tchau, tchau.